Senhor, queridos, peguei distraído, né? Desculpa, sem querer. Pai do Senhor, queridos, amém? Como é bom estar aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. O que foi, Maria? Fala comigo. Hã? Não pode ver o pai dela falando que quer conversar, gente. Tá todas as crianças tudo falando lá em casa, ela fica de boa. Quando eu e a Ari começam a conversar, ela quer participar da conversa. Hã? Mas amém. Então, como eu estava dizendo, queridos, é muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje o pastor Álvaro, ele está lá na igreja Nova Vida do Romão. Então ele me trouxe, me incumbiu de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. E ele só me pediu uma coisa. Ele pediu para que nós estivéssemos ministrando algo sobre o nosso propósito do ano que vem. Eu acho que o próximo ano ele vem com um desafio muito grande, porque nós temos como tema mudança. E eu acho que é mais do que um tema. Eu acho que vai ser uma experiência que nós individualmente e como igreja vamos viver. Um tempo de mudança. E quando eu li a mensagem dele pedindo para que eu ministrasse hoje, a primeira coisa, aqui não veio mais nada na minha cabeça. A primeira coisa que veio foi essa frase: mudar para quê? Se assim eu estou numa boa. Mudar para quê? E aí, veio uma historinha na minha cabeça. Sou pouco criativo, vocês sabem. Mas certo homem, ele estava numa casa, morava numa casa, e quando chovia, não chovia tanto, mas quando chovia, tinha uma goteira no meio da sala. E aí, só como não chovia tanto, ele se incomodava tão somente quando a chuva vinha. E aí a goteira aparecia, e aí ele esperava terminar a chuva, a goteira parava de pingar, ele secava e voltava numa boa vida. Isso passaram dias, isso passaram meses, isso passaram anos, e isso passaram décadas. Em uma determinada chuva, a goteira ela apareceu novamente. E como diz os filósofos mais recentes, eu esqueci da goteira na pedra, como é que é, gente? Água mole, pedra dura, tanto bate, não está na Bíblia, mas caberia, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que furia aí. Em um determinado momento, nós temos um engenheiro agora aqui, né? Engenheiro mesmo no nosso meio, ele vai saber nos dizer. Eu não vou entregar o microfone para ele, que ele vai querer fazer nos mínimos detalhes, os cálculos e tal, mas ele vai nos dizer que essa situação em anos, certamente em alguma forma iria prejudicar aquele espaço, até que nessa última chuva, depois de uma década de pequenos pingos de goteiras, e quando chovia, a sala ela vai e abre um buraco do nada, como diria esse meu amigo engenheiro, do Neitz, assim. E aí, queridos, na nossa vida, infelizmente, nós fazemos assim. Por muitas vezes nós fazemos assim. Nós sabemos que existe um buraco no teto. Olha que gostosinho que fica. O clima é legal, né? A gente sabe que existe um buraco no teto. A gente sabe que às vezes chove, não é todo dia. A gente sabe que quando chove, aquele buraco faz uma goteira. E por muitas vezes a gente prefere enxugar depois que a chuva passa. Afinal de contas, para consertar, eu precisaria minimamente de uma escada, comprar telhas novas. Aí eu teria que trabalhar um pouco mais para comprar telhas novas. E aí eu precisaria, se eu não tenho habilidade, eu precisaria contratar alguém que iria lá trocar a telha, correr o risco de repente, quem sabe, talvez, no meio da troca de uma telha, outras quebrarem.
É mais fácil enxugar o chão. É mais fácil colocar um balde, isso. É mais fácil colocar um balde. Aí vai pingar ali, depois tira e joga fora, não é? E na história o chão abriu, mas seria mais fácil o teto cair, né? De tanto que buraco ali e tal. Mas, queridos, na nossa vida a gente faz isso. A gente não tem nada para criticar desse homem aí que preferia enxugar o chão. O problema é que quando o teto desaba, quando o chão se abre, a gente até pensa que foi do nada. Mas é porque nós não tivemos coragem de resolver quando a gente identificou a goteira. E aqui eu tinha um problema. Mas se eu for na Bíblia, eu vou encontrar um homem muito conhecido. Todos aqui já ouviram falar dele. Abrão morava em Ur dos Caldeus. Morava com toda a sua família. Eles tinham posses, tinham terras. Acredito que tinha bois, cabritos, ovelhas. E ele tinha toda uma estrutura confortável. Tudo estava ali. A família dele, estava tudo ali. Só que ele não contava com uma coisa. Ele não contava que Deus tinha um propósito através dele. Ele não contava com isso. Estava muito bom. E até que Deus vem com uma proposta louca. Abrão, até aqui. Olha que frase linda. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar em que eu te mostrarei. Se sair da terra e da parentela por si só já não é confortável, imagina sair da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde eu vou. Porque Deus não falou assim: ô Abraão, sai da sua terra e vai lá para não sei aonde. Não. E aqui está um grande problema nosso também. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Quando eu percebo que eu perdi o controle, quando eu percebo que eu não tenho mais o que fazer, que o próximo passo eu não sei como eu vou dar, eu me desestabilizo. Porque é muito bom você saber onde vai ser o próximo. É muito bom você saber o que você vai fazer amanhã. É muito bom você ter o domínio de como vai ser. Fala, não, está aqui na minha mão. Eu preciso pagar contas? Tudo bem, eu tenho como pagar contas. Eu preciso arrumar a casa? Tudo bem, eu tenho as coisas para arrumar a casa. Eu sempre falo isso e para mim é o maior exemplo das minhas 4 experiências de gestação e nascimento dos filhos. Que situação desesperadora. Não saber. Não, é tranquilo, tá, querido? É de boa, tá? É só um detalhe. Mas não saber o que fazer. Ele estava lá. Os meninos e a menina iam nascer. E o que eu podia fazer? Nada. Então eu dava a mão a ela, eu falava que ela era forte, eu estava lá. Mas o que eu podia fazer? Nada. E não poder fazer nada, você chegar num lugar onde você olha e fala: eu cheguei no fundo do poço, não tenho mais o que fazer, não sei para onde ir, não tenho alternativa. Se Deus não fizer algo, eu não sei o que fazer. Para Abraão, ele tinha uma vida confortável, ele tinha segurança, mas ele não vivia o propósito. Porque, queridos, era cômodo para Abraão continuar onde ele estava. Era cômodo para Abraão porque estava tudo bem.
fosse nos dias atuais, ele viraria: ô Deus, tem que parar de arrumar esses problemas, Deus. Porque estava tudo confortável. Mas ele não estava no propósito. Deus, ele não queria dar problema a Abraão. Deus não queria falar: Abraão, a partir de agora você não vai ter uma vida confortável. Não, Deus queria cumprir um propósito. E nem sempre, na verdade, eu não encontrei. Eu desafio você me mostrar, e que eu quero aprender. Todas as vezes que Deus revela um propósito, Ele te tira da comodidade. Todas as vezes que Deus te revela um propósito, Ele te tira da zona de conforto. E foi assim com todos da Bíblia. Todas as vezes que Deus declarava um propósito a alguém, ou a geografia mudava, ou o status mudava, ou o relacionamento mudava, alguma coisa mudava. Afinal de contas, queridos, o Espírito, ele se move, e ele não se move hoje. O Espírito, ele se move desde que mundo nem era mundo. Está na palavra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Não existia ninguém, não existia um ser sequer, mas o Espírito, ele se movia. Então o Espírito se move, e o Espírito Santo, Deus, Ele quer nos mover para nos tirar de um lugar confortável, para nos tirar de uma zona de conforto, que no caso de Abraão era bom, no caso do cara da goteira não era bom, mas Ele quer que a gente se mova. Mas mudar para quê? Se aqui eu estou numa boa. Abraão podia ter feito isso, falado isso com Deus: Deus, saí daqui, saí da minha terra, meu pai está aqui, minha família está aqui, todo o nosso patrimônio está aqui. Sair daqui? Aqui eu estou numa boa, estou confortável. Mas se Deus tem um propósito, querido, vai ser necessário se mover. E se para Abraão estava confortável, nós temos outros exemplos na Bíblia. Imagina só, Moisés, aconteceu toda aquela história dele virar ali um príncipe no Egito, e até que ele mata um soldado, ele foge, e aí ele encontra uma família, uma terra, ele passa a habitar ali, ele casa ali, tem família, ele vem a ser pastor de ovelhas, está tudo bem. Tudo bem, com Moisés estava tudo de boa. Mas tinha um povo no Egito, tinha Israel, que estava no Egito, escravizado. Se para Moisés estava tudo tranquilo, o fato de ele ter saído do Egito, para o povo que era escravo, não. Então Deus apresenta um propósito a Moisés, num lugar onde tinha uma sarça que pegava fogo e não se queimava. Moisés, ele tem um encontro com Deus, e esse encontro faz com que Moisés saia. Ele quis até dar desculpa, Abraão não, mas Moisés, Deus, sou gago, como que eu vou falar com o faraó? E aí Deus dá uma boa resposta para ele, mas ali Moisés encontra um propósito, e esse propósito faz com que Moisés se mova, faz com que Moisés saia do seu lugar de comodidade, da sua zona de conforto, e ele vai precisar enfrentar um faraó, que
que ele conhecia muito bem, que ele sabia que era terrível para aquele povo, que ele sabia o que Faraó, que por anos ele morou, ele conviveu com um irmão, ele sabia do que ele era capaz. Então ele, entendendo, compreendendo o propósito, ele vai. E até aqui a gente está na mesma linha de Abraão. Deus chama pessoas estáveis para cumprir um propósito e leva ele a uma instabilidade, uma falta de segurança, porque Moisés, ele sabia o que ia acontecer com ele? Não. Então a partir de agora eu confio ou não confio. Abraão, ele sabia o que ia acontecer com ele? Não. Então eu vou e Deus vai falar onde é para parar. Mas quando Moisés, ele é usado, e aí tem as pragas, e o povo e Faraó liberta o povo de Israel, e o povo de Israel começa a ir para a terra prometida, né? E eu costumo dizer, há alguns anos já eu falo isso, que Deus, o propósito de Deus nunca será na realidade que você está vivendo. Deus não tem por que falar para qualquer um de nós aqui, ó, veja, se todos aqui já enxergam. Deus não tem por que virar para qualquer um de nós aqui e falar, levanta, anda e atravessa a rua, porque nós já podemos andar, levantar e andar. Então o propósito, ele vai falar anda para quem não anda, ele vai falar veja para quem não enxerga, ele vai falar fale para quem não fala, ele vai falar ouça para quem não ouve. Então o propósito de Deus, ele é diferente da realidade que nós estamos. Então ele pegou o povo de Israel, que estava escravizado, e falou, para vocês eu tenho uma terra que emana leite e mel. Só que vocês vão precisar de uma coisa, vocês vão precisar se mover, vocês vão precisar sair daí. Mas como que a gente vai sair? Eu vou mandar o libertador. Mas vocês vão precisar sair daí, vocês vão precisar caminhar, atravessar um deserto para chegar na terra. E aí eles saem festejando e tudo mais, até que chega um momento que eles estou com fome, quero merendar. Aí o que eles falam? Ô Moisés, vocês nos tirou de lá para morrer de fome aqui? Lá a gente era escravo, mas a gente tinha comida. Aí Deus vai e providencia comida. Devia ser um pão de mel com, sei lá, um maná, não sei o que é, mas é um negócio muito gostoso. Quando eu chegar no céu eu vou falar, Deus, deixa eu experimentar só para saber como é que é. O crente come mesmo. E aí depois vem a sede. Aí Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de sede aqui? Lá a gente era escravo, mas a gente tinha água. Aí aparece o Mar Vermelho, o soldado do Egito atrás, o povo de Israel aqui de frente do Mar Vermelho. Ô Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui? Lá a gente era escravo, mas a gente não tinha soldados querendo matar a gente. Sabe, queridos, às vezes nós preferimos a estabilidade ruim do que o novo que nos exige mudança e movimentação. Às vezes está muito ruim a goteira, lembra? Está muito ruim aqui, eu sofro, eu não consigo avançar, eu não consigo conquistar nada, não consigo, mas deixa eu ficar aqui, porque aqui é um ruim que eu já conheço. É para comer ovo 30 dias direto? Não, tá bom, eu como ovo 30 dias direto, eu já conheço, estou acostumado. É porque aqui eu sofro num relacionamento numa amizade que me pressiona, num relacionamento que me afasta de Deus. Eu tenho um namoro que me distancia da minha família e da presença de Deus. Não, mas aqui é um ruim que eu conheço, é um ruim que me dá segurança. Afinal de contas,
como diria o filósofo Tiririca, pior do que está, não pode ficar. Então, queridos, grande parte das vezes nós preferimos permanecer num estado ruim, numa estabilidade ruim, do que arriscar viver algo novo de Deus. Só que aqui, permanecer na estabilidade ruim te impede de viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque a comodidade, ela destrói a fé de pouco em pouco. A comodidade, ela destrói a fé de pouco em pouco. E o Senhor não tem isso para mim e para você. Eu estou vivendo um momento da minha vida, todos os irmãos sabem, eu sou advogado. E aí, quando eu decidi ser advogado, eu não coloquei no cálculo geométrico que viria uma esposa e 4 filhos. Não coloquei. Joguei um para lá, 2 para cá, tá bom, vou ser advogado. E ser advogado é muito bom. Eu amo ser advogado. Só que a advocacia, ela não te dá uma segurança, né? Não são todos os advogados que conseguem chegar num ponto que, a partir de agora, tanto faz. Tá tudo resolvido. Tem dias que é bom, tem dias que é muito bom, tem dias que não é tanto assim, tem dias que chega a ser ruim. E aí, depois de quase 12 anos de advogado, eu decidi voltar a fazer concurso público. Vou voltar a fazer concurso público, vou passar e aí estabilidade, ponto. Só que eu não tinha me lembrado que para fazer o concurso público passar, eu tinha que estudar. Tinha esquecido disso. O nome era lá, se inscrever, fazer uma prova lá e o nome estava lá, primeiro, segundo lugar e pronto. Mas não, tem que estudar. E 12 anos sem fazer o concurso público. E aí eu vou, mas é fácil, tem que estudar, beleza, vou voltar a estudar. Só que aí eu trabalho, e aí eu tenho em casa 4 filhos, uma esposa, e aí eu preciso ir para o trabalho cedo, chego do trabalho tarde, tenho que ajudar com alguma coisa e tal. E aí eu vi que estudar não é tão simples assim. Que aí agora eu percebi que eu vou ter que estudar um pouco de madrugada, porque é o horário que as crianças dormem e tal, e aí eu consigo estudar. Eu percebi que eu vou ter que, se eu posso sair do trabalho 6 horas, eu vou ter que ficar lá até umas 8, que eu pego umas 2 horas lá no trabalho, todo mundo já foi embora, eu estudo 2 horas pelo menos lá. E estudo mais 1 horinha de madrugada aqui. E eu percebi que eu vou ter que passar por esse deserto. Eu percebi que eu vou ter que passar por esse momento. E se eu quero chegar a uma aprovação, não tem outra forma. Não tem outra forma. Então, queridos, esse momento meu é um momento que ou eu enfrento a comodidade e conquisto algo melhor para minha família, ou eu fico correndo os riscos que a advocacia me dá. E na vida de todo mundo, todos nós aqui, é assim que acontece. Ou nós vamos enfrentar o risco do sofrimento, do processo, da mudança, ou nós vamos continuar exatamente onde nós estamos, seja cômodo, seja doloroso, seja como Abraão, que estava tudo bem e Deus mandou mudar, seja como o povo de Israel, que estava aprisionado e em um determinado momento eles preferiram a escravidão do que a liberdade. Não importa o que você esteja passando, de repente você está olhando para mim e falando, mas eu estou numa boa, está tudo bem, está tudo bem do jeito que está, já estou acostumado assim. Só que se você escolher permanecer na zona de conforto, se você escolher permanecer nesse local cômodo, eu sinto te dizer,
você estará longe do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque eu desconheço um propósito que nos deixe confortável. E se está tudo confortável com você, fale com Deus, que muito provavelmente você está distante do propósito dele. Ah, mas Deus quer me ver sofrendo? Não. Deus quer te ver se movimentando. Ah, mas eu já faço um monte de coisa. Nós aprendemos com o nosso pastor domingo passado. Foi domingo ou quarta? Domingo. Deus nunca chamou desocupados. Deus só chama pessoas ocupadas. Ah, eu tenho um propósito nessa vida. Ah, mas eu trabalho muito, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que, aonde. Eu tenho 4 filhos, eu tenho uma esposa, eu trabalho. Ah, Deus, ele só chama pessoas ocupadas para viver o propósito dele na terra. Então, queridos, vou tentar voltar para os bolsos. Nem abri, hein? Então, as promessas de Deus sempre vão exigir para mim e para você movimento. Foi assim com Abraão: sai da sua terra. Foi assim com Moisés: vá libertar o povo. Foi assim com o povo de Israel: vá para a terra prometida. E não ouça isso como que a única forma de Deus cumprir os propósitos seja te mudando geograficamente. Às vezes vai ser: tira mais tempo de oração. Às vezes vai ser: faça jejum. Às vezes vai ser: se distancie daquela pessoa tóxica que te afasta de Deus. Às vezes vai ser: peça perdão. Às vezes vai ser: se arrependa. Às vezes vai ser: largue o que te aprisiona. Na mesma geografia. Mas para cumprir o propósito de Deus, a gente precisa se movimentar. E eu pergunto a você: qual tem sido o Egito que tem te aprisionado e que você faz questão de permanecer lá? Pode ser um pecado de estimação, pode ser a falta de vontade de se dedicar profissionalmente para mudar a realidade de vida da sua família. Pode ser uma falta de perdão. Ah, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Ah, aquilo que ela fez para mim. E aí você fica preso no Egito, acomodado numa realidade que impede tantas outras coisas de acontecer. Querido, não dá para ficar onde a gente está. E se parece confortável, eu te garanto, não é aí que Deus quer você. Porque no lugar confortável a gente não se mexe. No lugar confortável a gente não prega o evangelho, ainda sem palavras, sabe, com atitude, com exemplo. No lugar confortável a gente não cresce. A gente acha que até aqui já está bom demais. Eu estava conversando esses dias, Natal, família, a gente estava falando sobre política, né? Acontece nas melhores famílias. E a gente falando sobre corrupção e mas um tio meu falou assim: mas já tem tanto dinheiro, para que mais? É porque quem tem muito dinheiro não está satisfeito. Eles querem mais e eles se movimentam para isso. E aí nós, aqui onde nós estamos, a gente se satisfaz com pouco. Se satisfaz com aquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente não faz nada para mudar essa realidade.
Então, queridos, o Senhor, o Espírito Santo tem falado comigo que existem Egitos aqui, que é falta de perdão. Existem prisões, escravidão aqui no nosso meio, que está acontecendo por falta de perdão. E eu sei como é difícil perdoar às vezes. Eu sei como é difícil se arrepender às vezes. Mas esse Egito não é o seu lugar. Jesus já veio à terra, já pagou o preço pelo seu pecado, já pagou o preço para que você seja liberto, e aquele que Ele libertar verdadeiramente será liberto. Ele já pagou o preço, querido. Você não precisa ficar aprisionado neste lugar, nessa escravidão de pecado, nessa escravidão de falta de perdão, nessa escravidão de falta de arrependimento. Você não precisa ficar preso nesse Egito. Às vezes você fala assim, oh Deus. Às vezes você fala, não, mas eu já me acomodei, já me acostumei com isso. Não tem porquê voltar lá atrás. Não tem porquê mexer de novo nessa ferida. Não tem porquê fazer, reviver essa história. Eu vou ter que ir lá falar que eu perdoo. Eu vou ter que ir lá falar que eu me arrependo. Não. Eu era criança. Não, já passou muito tempo. Não tem porquê fazer isso. Acomodados numa escravidão que nos impede de vencer. Acomodados num Egito que nos impede de avançar. Não é porque já passou muito tempo, querido, que não precisa ser resolvido. Não é porque já passou muito tempo que ainda não dói em alguém. Então, para a gente caminhar para o final, o Senhor, Ele nos convida a deixar aquilo que é confortável. Pedro, ele estava tudo bem com Pedro também, né? Era pescador, tinha suas redes, era a sua profissão. E aí Jesus faz o quê? Ei, eu sei que você é pescador de peixes, mas deixa os peixes de lado, vem comigo pescar homens. Ele teve que abrir mão daquilo que ele fazia muito bem, obrigado, para cumprir um propósito. Então eu passo a pensar o seguinte: por que Pedro não largava a rede? Por que Pedro não deixou de pescar antes de conhecer Jesus? É porque ele não conhecia o propósito de Cristo para ele. E às vezes eu e você, a gente deixa de largar as redes, a gente deixa de buscar fazer aquilo que Deus tem para nós, porque nós não conhecemos o propósito de Deus para nossas vidas. E aí, se você é uma pessoa assim, querido, eu queria te convidar nessa noite, não saia daqui sem falar: Senhor, revela qual é o meu propósito, porque eu preciso deixar as redes de lado. Eu preciso. Deus, se é tão necessário assim, e não sei porquê, mas o Espírito Santo está falando. Deus, se é tão necessário assim voltar lá atrás e pedir perdão e me arrepender, voltar lá atrás e perdoar, se é tão necessário assim, me revela qual é o propósito que o Senhor tem, para que eu venha ter coragem de fazer isso novamente. Porque nada, querido, nada acontece na nossa vida sem com que Deus tenha um propósito
para aquilo. Não é só um reencontro. Não é uma coincidência. Não foi só uma queda. Não é só uma dificuldade que a gente estava passando. É um propósito que Deus tem através disso que nós vivemos. Então, às vezes, o que nós passamos é encaixado com o propósito de Deus, mesmo a gente achando que é ruim. É porque Deus quer curar outras pessoas com a cura que Ele vai fazer em você. É porque Ele quer libertar outras pessoas com a libertação que Ele vai fazer na sua vida. É porque para alguns é impossível parar de beber, de fumar, de usar droga, mas aí Deus vai te libertar. E aí você vai falar: Deus tem o poder de fazer isso. Porque para uns é difícil reconhecer que eu errei, mas através desse reconhecimento o Senhor vai fazer com que outras pessoas passem a reconhecer, porque não existe coincidência com Deus, não. Então o reencontro é Deus. O tropeço não foi Deus que quis, mas Ele permitiu por um propósito. E foi assim com todos. Então, qual é o Egito que tem te aprisionado? E por que não sair de lá? Por que permanecer no Egito? Por que ter saudade do Egito? Mas no Egito eu não morreria de fome. Mas era o Egito. Era escravidão. Era prisão. É difícil falar isso daqui, quer dizer, é fácil falar isso daqui, mas será que não era melhor morrer no deserto, de fome, liberto? Será que realmente era para ter saudade de lá de trás? Então, queridos, eu queria te convidar a ficar sobre os seus pés. Queria convidar o Ministério de Louvor. Não tenho nem ideia. Espero que vocês tenham pensado. Queria te pedir para você fechar os seus olhos. Sabe, eu tenho duas perguntas para fazer. Eu queria que você respondesse para você mesmo e para Deus. A primeira pergunta é: o que Deus já te pediu para mudar e você está adiando? O que Deus te pediu para mudar e você está adiando? O que Deus está te pedindo para fazer que você ainda não fez? Se eu fosse falar de mim, eu tenho uma lista aqui. E quando a gente fala que Deus trata primeiro aquele que prega, é verdade, queridos. Existem tantas coisas. Existem tantas coisas que o Senhor me pede diariamente para fazer. E por conta da comodidade a gente adia. E isso nos afasta do propósito de Deus. Isso nos afasta da concretização daquilo que Deus tem para nossas vidas, queridos. Sabe, e a outra pergunta, ela está ligada a essa primeira, porque assim, onde que nós estamos confortáveis, mas espiritualmente estéril? Onde Deus já pediu para que você mudasse, só que por estar confortável você permanece ali, e isso te traz uma esterilidade espiritual. Você não dá frutos, você não gera frutos, você não é exemplo para ninguém, você não é testemunho de nada.
Você não é instrumento para transformar a vida de ninguém, porque você está acomodado em um lugar onde o Espírito Santo não consegue te usar. Não é porque ele não quer, é porque você impede, porque você permanece estagnado naquele lugar. Você luta contra você mesmo. Você luta contra você mesmo todos os dias. E você impede que você seja um instrumento para que outras pessoas alcancem Jesus. Esse é o resultado da comodidade, queridos. Esse é o resultado da comodidade e esterilidade espiritual. Deixamos de gerar frutos, deixamos de ser usados, deixamos de transformar vidas, porque nós estamos parados. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
comodidade ela te faça ter uma vida de oração negligente. Não deixa que a comodidade te faça ter um chamado ignorado. Não deixe que a comodidade te faça ter um ministério abandonado. Não deixe que a comodidade te faça ter um pecado tolerado. Não deixe que a comodidade te impeça de ter um crescimento espiritual. Porque essas são as consequências da comodidade. Nós estamos no final de um ano. Um ano que para mim, sem sombra de dúvidas, para mim, foi o ano mais difícil da minha história. Nós não estamos preparados para perder pessoas. E eu perdi 2 pessoas. E o que eu tenho para 2026? Eu ouvi uma frase essa semana, para a gente já estar encerrando. E eu queria dizer essa frase. Era algo no sentido de que, graças a Deus, essa virada de ano, eu tenho mais agradecimentos e vontade de permanecer do que projetos de mudança para o ano que vem. Só que a gente não pode fugir das mudanças. 2026 eu quero declarar em nome de Jesus, será um tempo de mudança na minha vida, na sua vida. Será um tempo de mudança para a nossa igreja. Nós não permaneceremos estagnados, queridos. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não tem essa paralisia espiritual para a sua vida, querido. Mas para viver o que Deus tem, é necessário aceitar o processo. Para nós sairmos de onde nós estamos e chegar onde Deus quer, existe um caminho. Mas para aqueles que permanecerem, para aqueles que aceitarem, para aqueles que chegaram lá do outro lado do deserto, olharam para a terra prometida e falaram: ei, tem gigante, as coisas lá são muito grandes, mas aqui, se Deus nos tirou lá de trás, é porque Ele nos fará conquistar. Se Deus está te mandando se mover, querido, se mova, porque o mesmo Deus que falou para você sair de lá, Ele te fará conquistar. Aleluia, glória a Deus. Porque como nós cantamos, Ele não é homem para mentir. Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de aliança. E Ele se compromete com o que Ele fala. Glória a Deus, aleluia. Deus de aliança,